Olá, pessoal! Meu nome é Andressa, sou coordenadora de farmácia do Hospital Fêmea Farmacêutica e eu estou aqui com uma equipe muito importante para falar de um tema muito legal para vocês. Então vamos lá, meninas? Vamos. Cris, nossa microbiologista do grupo Sabin. Fala um pouquinho sobre você, Cris. Eu sou Cristiane, farmacêutica bioquímica. Faço a microbiologia do laboratório Carlos Chagas, grupo Sabin. Faço parte da CCIH, do Hospital Fêmea. Sou professora universitária, eu dou aula para medicina, no curso de medicina na Univag. E faço doutorado em biociência animal na Unic. Ai, que legal. Cássia, farmacêutica. Cássia. Farmacêutica, hospitalar do Hospital Fêmea e pós-graduada em farmácia clínica. Trabalha nessa parte clínica também. Estamos aqui também com a doutora Cádia, nossa infectologista. Doutora, é um prazer estar contigo. Prazer é meu, meninas. Bem-vindas. Obrigada. Então, meu nome é Cádia, sou infectologista, com especialização em controle de infecção hospitalar, especialização em qualidade e em segurança do paciente. Na Fêmea a gente faz de tudo um pouco, né? E controla os antibióticos também, que é nosso grande tema da discussão hoje. Então, e vamos começar então falando desse nosso bate-papo, com o nosso tema. É uma semana muito importante. Doutora, apresenta pra gente o nosso tema. Então, em 2015, a OMS, a OPAS, eles vendo o aumento da resistência aos antimicrobianos, eles criaram uma semana global de prevenção e de discussão de resistência mesmo. Então, desde então, no dia 18 a 24 de novembro, todos os serviços de saúde, os serviços médicos, odontológicos, as pessoas que usam antibiótico, a gente pensar em produção agrícola, usa sim, na produção animal usa sim. Então, todos são chamados a discutir e falar sobre a importância do uso racional, do uso devido e da prevenção de resistência relacionada ao uso desses medicamentos. Nessa semana, né, sobre esse tema, antimicrobianos, nada melhor do que a gente começar explicando para o pessoal qual é o conceito, o que são antimicrobianos. Então, os antimicrobianos, eles são medicamentos que eles inibem ou que eles matam micro-organismos. Então, os antibióticos matam bactérias, os antifúngicos para fungos, os antivirais e os antiparasitários. São esses os principais. Doutora, e quando a gente fala sobre antibióticos, mata bactérias, o que isso pode causar? Qual o prejuízo que isso pode causar na saúde da comunidade, das pessoas, com o uso indevido? O que pode causar? Qual o maior prejuízo que isso pode causar? Isso é muito importante, porque as pessoas sempre veem o antibiótico como bom, né? Estou sendo tratado, estou sendo cuidado. Mas como todo medicamento, ele tem um efeito adverso. E ele não é seletivo. Nós temos bactérias na boca, na pele, no intestino, que nos protegem de infecções por outras bactérias oportunistas. E por não ser seletivo, o antibiótico ele mata todas as bactérias, as boazinhas e as que estão causando infecção. Por isso que ele tem que ter uso muito correto, muito adequado, muito bem indicado no tempo, na dose e com a forma correta de uso, né? E penso eu também, né, meninas, que o antibiótico, a maioria das pessoas sabem que causam resistência bacteriana. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, justamente, né? Se não tomar a medicação correta, como a doutora Cádia já falou, né, na dose certa e no tempo certo, no intervalo correto, como prescrito pelo médico, as bactérias elas podem se tornar resistentes. Porque elas matam não só as boas, como a doutora falou, como as ruins. E esse mecanismo de resistência, ele pode vir de uma maneira por vias, onde a bactéria, ela, né, o antibiótico, ele entra dentro dela, nós chamamos esse mecanismo de efluxo, e ela cospe o antibiótico para fora. Simples assim, ela joga fora. Né? Então, ela jogando esse antibiótico para fora, ele não consegue matar esta bactéria. Existem outros mecanismos, um outro é chave e fechadura, né? Falando de uma maneira bem tranquila para as pessoas entenderem. O modelo chave e fechadura, né, tem a chave específica para abrir aquela fechadura. Então, o antibiótico, ele se liga num ponto específico e a bactéria, ela consegue mudar esse receptor, fazendo com que o antibiótico não consiga agir dentro da bactéria, então não conseguindo matá-la. Então, são mecanismos de resistências que as bactérias, elas conseguem produzir quando elas, a gente costuma dizer, em condições desfavoráveis, né? Quando toma antibiótico de maneira inadequada, quando está em ambiente hospitalar.
Então, são locais ou mecanismos que fazem com que as bactérias se tornem cada vez mais resistentes. Certo. E assim, um ponto principal, como surge essa resistência? Como acontece essa resistência, né? Para que as pessoas possam estar sempre atentos, como que vai surgir essa resistência na pessoa em relação a antibióticos e tudo mais? Muitas vezes, quando a gente usa um antimicrobiano, a gente não tem uma única bactéria ali, como eu falei. Sim. E elas competem entre si. Competem por espaço, competem por comida, elas competem por tudo. Se eu uso um antimicrobiano, um antibiótico, ele vai matar uma parte dessas bactérias, fazendo com que as que ficarem, quem que ficou? As mais fortes, num espaço que é maior para ela, porque as outras morreram. Isso é seleção. Então, essa seleção faz com que as mais fortes fiquem. E por isso que a pessoa também não pode parar de tomar o antibiótico quando ela está bem. Sim. Acabou os sintomas, ela para de tomar o antibiótico. Ela está induzindo a uma resistência bacteriana. Sim. E o uso prolongado também em dois, né? A gente tem, antigamente, a gente falava em ciclos de 14, 21 dias. Na época da faculdade, a gente falava tranquilamente em 2, 3 semanas de uso de antibiótico. Isso hoje é aceitável eu consigo contar no dedo. Endocardite, osteomielite e abscesso, algumas condições onde a gente precisa estender um pouquinho mais. Mas na maioria das vezes, a gente consegue tratar de 5 a 7 dias. A gente consegue tratar a infecção hospitalar com 7 dias. Tudo isso são formas de prevenir a resistência. E se a gente solta o antibiótico e mantém o uso, a gente aumenta também a resistência. Seria o uso indevido, né, desses antibióticos. Tanto que o CRF colocou, né, que a venda deve ser realizada somente com receita, né? Para se ter um controle sobre isso. Porque as pessoas estavam com processo inflamatório, porque é diferente, né? Não é infeccioso, e tomavam muito antibiótico inadequadamente. Né? Então, por isso que precisa se tomar antibiótico somente quando há a necessidade, somente quando há um processo infeccioso. Que tem os sintomas, né? Sinais e sintomas que Sinais e sintomas. A gente começa a perceber no nosso corpo, a gente vai procurar o médico, né? Esses sinais e sintomas, né, doutora? Poderia falar um pouquinho pra gente? Então, por exemplo, as amidalites. A maioria delas são virais. Mais de 80% são virais. Quando que eu penso que é por bactéria? A pessoa fica mais prostrada, mais desanimada, uma febre muito alta. Então, às vezes, você abre a boca, tá inflamado, tá vermelho, tem uma placa. É bactéria. Mas a pessoa tá com estado geral bom. Sim. Então, e às vezes você fica na dúvida, pede um exame de sangue, o hemograma, gente, ajuda muito nessas horas. Então, uma boa história clínica, uma boa avaliação clínica faz com que a gente consiga dividir e nortear o que é vírus e o que é bactéria. E eu não vou tratar vírus com antibiótico. O vírus eu trato com antiviral, ou seja, é outra história. Recentemente, a sociedade portuguesa, a gente tem muita referência da Europa em relação a isso, porque eles começaram a falar desse tema há 20 anos. No Brasil ele é novidade, nas Américas ele é novidade. E eles colocam que mais de 30% das prescrições de antibióticos são indevidas, não deveriam ser feitas. E em relação à amidalite, mais de 50% não precisaria tomar antibiótico. Então, essa avaliação clínica também é importante e a automedicação, como você falou, né, Cris? Muita gente vai lá na farmácia, conhece o farmacêutico, compra um antibiótico pensando que é um anti-inflamatório e não pensa que isso pode ter prejuízo para o outro, inclusive, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sobre como o antibiótico que eu uso prejudica o outro? Sim, até mesmo o que a vizinha toma, né? A vizinha tomou, a vizinha sarou e eu também vou tomar e vai resolver. E não é bem assim, né? Então, por isso que precisamos sempre tomar antibiótico de maneira correta, prescrição correta e o tempo que foi prescrito esse antibiótico, para nós evitarmos que induza essa resistência bacteriana ou antimicrobiana, né? Porque quando a gente fala no antimicrobiano, nós englobamos todos, né? Sim. E para que evitamos esse mecanismo de resistência. E quando formos tomar antibiótico, né? Ele faz efeito. Porque tem pessoas que, além de parar de tomar o antibiótico quando está bem, surgiu uma nova, talvez, infecção, a pessoa vai lá e toma o mesmo medicamento.
né? Então, cuidar também com prazo de validade, né? Não tomar medicamento vencido. A nossa maior preocupação é justamente os antibióticos, né? Os antimicrobianos. E falando em preocupação de antibióticos, né? Nós estamos com o Swadership no Hospital Fêmea, que é um gerenciamento desses antimicrobianos, não só antibióticos, seria todos os antimicrobianos, de tudo que a gente falou aqui, preocupando, né, com os nossos pacientes, com esse papel tão importante, com uma equipe multidisciplinar, que faz parte aí o farmacêutico, o infectologista, a comissão da CCIH também, microbiologista, né, Cris, também participando com a gente. Somos um time que está aí preocupado com esse uso indevido, o que a gente pode estar melhorando, preocupando sempre com a segurança do paciente. E é muito importante também reforçar qual que é o papel do farmacêutico nesse programa, né? A gente pode falar um pouquinho que o farmacêutico, ele está ali participando junto com a equipe multidisciplinar, com o infectologista, auxiliando com os conhecimentos farmacodinâmica, farmacocinética, avaliando as prescrições, fazendo intervenção farmacêutica também, acompanhando o caso do paciente, para que a gente possa fazer otimização de dose, né, doutora? O tempo de duração desse tratamento também, acompanhando os exames laboratoriais, os protocolos da instituição também, em relação ao tempo, à duração do tratamento. Tudo isso pensando na segurança do paciente, para que ele possa sair dali curado, e sem essa resistência bacteriana, e sem dano, né? E sem danos. A essência do cuidado é cuidar e não gerar dano. Então, isso é o mais importante, né? É verdade. E eu percebi que nesse Covid nós tivemos muito uso irracional, né? Muito uso irracional de antibiótico. Antibiótico as pessoas estavam tomando como se fosse água, né? E isso pode gerar uma resistência, creio que aumentou a perspectiva futura dessas resistências bacterianas, né? Então, doutora, quais são as perspectivas futuras dessa resistência aí no mundo todo? Então, a OMS em 2016, através de estudos, eles tinham as perspectivas que em 2050 nós teríamos 10 milhões de infecções intratáveis. Em 2019, outro estudo fez um levantamento que 5 milhões de pessoas morreram com condições clínicas associadas à resistência. Mas elas não tinham só resistência, elas tinham resistência, mas elas tinham infarto, elas tinham uma complicação cirúrgica. Mas desses 5 milhões, 1.200.000 morreram apenas pela resistência. Em 2020, 21, 22, houve uma pressão seletiva no planeta Terra. Todo mundo usou antibiótico ao mesmo tempo. E essa pressão seletiva fez com que essas perspectivas de 2050, ou seja, de 10 milhões de pacientes em óbito por condições clínicas intratáveis associados à resistência, ou seja, nenhum antibiótico funciona para aquela bactéria. Está sendo recalculado e tem pesquisadores falando em 2030, tem pesquisadores falando em 2040, está bem aí. Breve. Está bem aí. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Porque é um cenário sombrio, essa é a palavra. Sim. É o que a gente está fazendo, trazer o tema a público, jogar no ventilador, como diria o pessoal por aí, para que a gente tenha essa consciência em casa, para que a gente conscientize os colegas que prescrevem antibiótico, para que a gente conscientize os farmacêuticos que vendem sem receita, para que a gente conscientize o agricultor, o veterinário. A gente tem que lembrar que o antibiótico não está só no hospital. Então, essa conscientização, trazer a informação e as pessoas entenderem que quando eu tomo antibiótico e eu fico com uma bactéria resistente, eu posso passar a bactéria para ela. Eu posso transmitir para o meu filho. Então, é a única medicação que quando eu faço o uso indevido, o dano não é só meu. E o prejuízo ele pode ser para toda a sociedade. Então, quando a gente tem um paciente com uma bactéria resistente no hospital, a gente faz o quê? Isola. A gente isola. Sim. A palavra é assim, gente isola. Ele fica no leito sozinho. A gente tem que entrar com capote, tem que manipular com luva, porque existe um risco para o profissional, existe o risco do profissional levar aquela bactéria para outra pessoa. E se a pessoa tiver uma condição imune, uma imunidade mais baixa, um pós-cirúrgico, uma gestante, um paciente em uso de corticoide, essa pessoa ela pode adquirir sim a bactéria resistente de outra pessoa. Então, é um tema sério e que a gente tem que trazer, sim, essa discussão para toda a sociedade, né? E ainda bem que tem a gente conversa sempre sobre isso. Sim. Mas nesse mês a gente quer trazer mais longe, levar mais longe a mensagem.
É verdade. Então, o uso responsável, né, desses medicamentos, principalmente antibiótico, prescrição médica, responsabilidade com a duração do tratamento, não tomar porque a vizinha tomou e melhorou. Não, a gente precisa saber, sim, com exames laboratoriais, se realmente há necessidade de utilizar essa medicação. É, doutora? É isso mesmo. E então, para que a gente possa mudar essa percepção aí de breve, a comunidade toda estar resistentes, a gente precisa ter o uso responsável. Bom, e falando de farmacêutico, né, a importância do farmacêutico, Cássia, fala pra gente qual que é a diferença do papel do farmacêutico pro farmacêutico clínico, principalmente nesse gerenciamento de antimicrobianos dentro do uso racional hospitalar. Então, o farmacêutico clínico nada mais é do que ajudar ali o médico, né, nas prescrições médicas. Não, a gente não influencia diretamente nas prescrições, mas sim na sugestão de medicamentos, né, de substituição de medicamento. Às vezes o paciente não precisa tomar 3, 4 antibióticos, a gente faz uma substituição ali, né. A interação medicamentosa, né, desse uso de antibióticos, vários antibióticos, não há necessidade disso, então acontece a interação medicamentosa. O farmacêutico pode estar sugerindo também a otimização dessas doses, né? Pode sim. Até fazer a visita beira-leito também com o paciente, entendeu? Participar da visita multidisciplinar. Isso, visita multi, né? Tá ali com a equipe toda, entendendo mais também sobre a vida do paciente, né? Não só também na medicação, mas você pode ir lá fazer uma visita beira-leito do paciente, conversar, entender mais, né? Às vezes o paciente nem quer também tomar muita medicação, às vezes quer ali conversar com o farmacêutico, quer sentir segurança do que ele está tomando, entendeu? Exatamente. Sentir segurança que realmente está fazendo bem. Então, assim, um farmacêutico é muito importante na vida do paciente, entendeu? E quando a gente sugere a otimização de dose, por exemplo, retirar o acesso venoso, Venoso. né? Acesso venoso, né, doutora? Sugerir ali uma via oral, quais são os benefícios disso? Quando o paciente está com acesso venoso, é um dispositivo invasivo no sangue, na corrente sanguínea do paciente. Então, a gente tem vários complicantes, né? Desde uma inflamação local, que a gente chama de flebite, até uma infecção grave, que a gente chama de infecção de corrente sanguínea. Então, sepse. A sepse é quando essa infecção ela atinge algum órgão, algum sistema e gera uma complicação mais grave. Inclusive, já foi tema de podcast nosso. Quem quiser dar uma olhadinha lá no site da Fêmina, que tem sepse lá. Bem legal. Foi ótimo. E a gente tirando, a gente consegue fazer com que, claro, no paciente que pode tirar. Paciente que está bem, que está estável, que já está melhor em relação ao tratamento da infecção, que está comendo, que está com o trato gastrointestinal funcionando, porque eu não vou dar um antibiótico oral para um paciente que está com um ilho paralítico, que está com diarreia, que está... Então, existe uma avaliação clínica criteriosa e que o farmacêutico consegue ajudar muito a gente nesse sentido. Doutor, 7 dias, ele está no D3, mas ele não pode ir embora porque ele vai fazer colono, porque ele vai fazer químio, porque ele vai fazer rádio. A gente não podia tirar esse acesso e deixar com oral? Ou ele está com 2, 3 acessos, ele tem só um portocate ali para fazer a químio, a gente consegue tirar. Ou ele vai fazer só um exame que não vai precisar de usar mais nenhuma medicação no dispositivo invasivo. Então, a gente chama de switch, que é a troca. A palavra porque tudo vem como começou na Europa, stewardship, switch, os termos são esses, né? Sim. Mas pra gente seria uma troca, né? E a gente consegue fazer com que o paciente fique liberto do acesso também, porque é uma coisa desconfortável, a gente tem que pensar no conforto do paciente também. Conseguimos abordar bastante, falar um pouquinho de a importância, falar um pouquinho sobre o nosso programa dentro do Hospital Fêmina. Esse foi o nosso primeiro episódio, eu agradeço a presença de todas vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês curtem aí, compartilhem com amigos, familiares e agradeço a presença de todas. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima.